Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e correção da prova de matemática Banco do Brasil Escriturário da Sesgran Rio, ocorrida em 13/5/2018, vamos agora para a questão número 12. Veja só, o dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda, preço original, de um dos seus produtos e ainda assim obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo desse produto. Se vendesse pelo preço original, no caso sem desconto, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Alternativa A, 40%, alternativa B, 30%, C, 10%, letra D, 20% e letra E, 25%. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com as duas soluções que eu vou propor a partir de agora. Faremos uma solução utilizando o rigor matemático com essas variáveis PC, preço de custo, PV, preço de venda, e depois vamos usar o raciocínio lógico, supondo um determinado valor, que a gente consegue também solucionar de uma forma bem mais prática. Ok? Então vejam, nós temos que o desconto é de 20% sobre o preço de venda, que é o preço original. Se é 20% de desconto, a gente sabe que 20% é 0,2. Se eu pego um inteiro, que é 100%, menos 20%, vai dar 80%. Então, esse novo preço de venda vai ser 0,8 desse preço de venda. Essa vai ser a ideia. Então, ele vai vender esse produto com 20%, com desconto de 20% sobre o preço de venda. Vamos pegar um exemplo numérico. Se o preço de venda fosse 100, 100 vezes 0,8 dá 80. Esses são os 20% que está sendo organizado aqui em relação ao desconto. Fazendo dessa forma, ainda assim ele tem um lucro de 4% sobre o preço de custo. Então, o que é 4% sobre o preço de custo? 4% é 0,04, que é 4 dividido por 100. Então, 0,04 vezes o preço de custo. Se o preço de custo, por exemplo, é R$10, se é R$10, 10 vezes 0,04 vai dar 0,4, ou seja, 40 centavos. Se o preço de custo é 100, estou pegando aqui valores para a gente entender que esse produto desse fator com o valor que a gente não sabe está correto. Se o preço de custo fosse 100, 100 vezes 0,04 vai dar 4. Ou seja, seria 4% que é o lucro. Muito bem. Agora, se ele vender esse produto pelo próprio preço original, sem o desconto de 20%, esse lucro sobre o preço de custo será de... Então, olha só. Nós temos aqui a seguinte expressão do lucro. O lucro vai ser sempre o preço de venda menos o preço de custos. Toda vez que eu tenho um lucro, se eu vendo um produto por 100 e compro ele, por exemplo, por 40, o meu lucro é 60, 100 menos 40. Então, essa expressão é bem natural. O lucro vai ser sempre o que eu vendo menos o que eu compro, o gasto que eu tive para comprar. Só que o lucro, ele foi de 4% do preço de custo. Eu vou deixar essa expressão toda em função do preço de custo e o preço de venda. Veja, esse aqui vai ser o lucro. Então, o lucro, ele me forneceu que é 4% sobre o preço de custo. Então, no lugar do lucro, eu vou substituir 0,04 vezes o preço de custo. Só que o preço de venda não vai ser o preço original, vai ser o preço com 20% de desconto. Então, é 0,8 preço de venda. Nesse momento eu estou dando 20% sobre o preço de venda. Depois eu não vou apresentar o desconto, ou seja, vai ser um preço sem desconto, menos o preço de custo. Então, existe aqui uma relação de preço de custo com preço de venda. Eu vou passar esse preço de custo que está menos no segundo membro para cá. Ele fica 1 preço de custo mais 0,04
preço de custo. Isso é igual a 0,8 preço de venda. 1 inteiro mais 0,04 vai dar 1,04 preço de custo. Isso é igual a 0,8 preço de venda. Qual é a pergunta que ele menciona para a gente? Ele quer saber o lucro sob o preço de custo. O preço de custo vai ficar no denominador e o preço de venda vai ficar no numerador. Porque se eu divido o preço de venda pelo preço de custo, eu tenho ali um fator do lucro. Por exemplo, se eu compro o produto por exemplo, R$50 e vendo ele por 100, quando eu faço 100 dividido por 50 dá 2. O que significa esse 2? É 1 mais 1, é 100% mais 100%. Ou seja, eu tive 100% de lucro. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que custa 100, em cima é o preço de custo, em cima é o preço de venda 150, se eu faço 150 dividido por 100, vai dar 1,50. Significa que meu lucro é de 50%. Então, toda vez que eu quero lucro, uma forma é você subtrair o preço de venda pelo preço de custo, e uma outra forma para encontrar o fator é dividindo o preço de venda pelo preço de custo. Então veja, o preço de venda está aqui. Se eu passo esse preço de custo para lá, que está multiplicando, dividindo, passo esse 0,8 que está aqui para cá também dividindo, eu vou ter que 1,04 dividido por 0,8 é igual ao preço de venda sem desconto, passo o preço de custo para lá, está aqui. Essa divisão eu posso melhorar ela multiplicando em cima por 100, e aqui também, obviamente, eu tenho que fazer o mesmo cálculo, multiplicando por 100. Então eu vou ter 104 sobre 80. Essa é a razão entre o preço de venda com o preço de custo. Lembre do nosso exemplo. Se aqui fosse 150 o preço de venda e o preço de custo 100, vai ser 150 sobre 100, 1,50. 50% de lucro. Mas essa operação aqui, ó, a gente vai ter 1,3 ou 1,30. 1,30, mais fácil da gente interpretar. É igual a preço de venda, preço de custo. E por que agora a gente consegue definir o lucro? O lucro vai ser 30%, porque 1,30 é 130%. 130 significa os 100, que é a base do nosso cálculo do preço de custo, mais os 30. Portanto, o nosso resultado vai ser 30%. Deixa eu só melhorar aqui essa expressão que a gente passou para lá dividindo, né? E vamos colocar a resposta aqui. 1,30 significa 30%. Esse será o nosso lucro. Muito bem. Agora a gente vai buscar uma ideia bem mais prática usando valores numéricos. Mas antes disso, vamos marcar a alternativa correta, letra B de bola. Se a nossa divisão aqui, por exemplo, fosse 1,60, 60% de lucro. A gente pode também usar essa expressão, lucro é o preço de venda menos o preço de custo. Fazendo essa proporção a gente vai encontrar, mas aqui é mais prudente, né, você fazendo essa divisão. E por que eu não fiz a divisão antes? Eu não fiz a divisão antes porque senão a gente não encontrava uma relação fácil aqui direta. Então essa é a ideia para essa primeira solução. Dê um print aí para essa solução, vamos para a segunda. Então, a segunda solução a gente vai pensar no seguinte modelo. Toda vez que a gente tem aqui um número para iniciar, nem sempre a gente pode começar com R$100. Por quê? Veja só, vou dar um exemplo. Eu tenho R$100, quero dividir R$100, vou dar a terça parte para uma determinada pessoa. Como é que eu vou dividir 100 por 3? Vai dar uma dízima periódica. Então, nem sempre o 100 é a melhor opção. Aí, por exemplo, se eu quero dividir, por exemplo, a terça parte, o melhor seria pensar em 30, pensar em 90, porque é múltiplo de 3. A ideia vai partir por esse raciocínio também. Deixa eu apagar aqui. Se eu tenho um lucro de
4%, uma boa ideia é pensar nos R$ 100 mais 4, que é o lucro, 104. Para ficar melhor ainda, vamos pensar em 1.040, porque aí a gente evita trabalhar com vírgula. E aí, se a gente tem aqui o preço de venda 1.040 para ter esse lucro, basta calcular agora 20% de desconto. Eu estou imaginando que esse vai ser o preço de venda sem o desconto. Estou supondo esse valor, porque eu já sei que o lucro é de 4%, então eu vou achar 20% desse valor, porque 20% sobre o preço de venda. Olha, 10% é 104, 20% é o dobro. O dobro é 208, então eu vou tirar 208. Subtraindo aqui eu tenho 2, aqui vai ficar 4 menos 1, ou 3 menos 0, vai dar 3. E aqui 10 menos 2, 8. Então aqui já está com o preço de venda, já com desconto, 832. Então veja só, eu tenho aqui a seguinte situação. Esses 832, que vai ser o preço de venda com desconto, então eu vou colocar aqui, ó, preço de venda com desconto. Ele vai gerar um lucro de 4%. Então ele representa 104%. E eu não quero 104%. Eu quero o preço de custo, que é 100%. 100% X. Mas existe uma forma bem prática para a gente evitar, esse X vai ser o nosso preço de custo. É interessante a gente colocar aqui preço de custo. Vamos só recapitular a nossa ideia. Eu estou supondo que o preço de venda é 1.040. Se o preço de venda, preço original é 1.040, perdão, falei 140, é 1.040, quando eu concedo 20%, esse valor é 832. Mesmo vendendo a 832, o meu lucro é de 4%. Então esse valor 832, ele representa o 100% que é a base, mais os 4% que é o lucro. Mas aí eu quero o preço de custo, que é 100%. Eu não preciso multiplicar cruzado. Por que motivos? Porque, veja, 832 é 8 vezes maior do que 104. 100 vezes 8 é 800, e 8 vezes 4 é 32. Então aqui eu também tenho essa proporção vezes 8. Então o preço de custo vai ser 100 vezes 8, 800. Muito bem. Agora, olha só, a questão fica bem simples usando o raciocínio lógico. O preço de custo é 800. Qual vai ser a incidência de juros aqui para que eu consiga vender agora por 1.040, que é o preço de venda sem desconto? Quanto que eu vou colocar em percentual aqui? Se eu coloco 10%, é pouco. Veja, 10% é só 80. Ele ficaria 800 mais 10% que é 80, 880. Se eu coloco 20, 20 é 160. 160 mais 800 é 960, não chega. Mas e se eu colocar 30%? 30%, se 10% é 80, 30% é 240. Se eu somo, de fato, aqui, os 1.040. Portanto, o resultado final para realmente a nossa questão é os 30%. Professor, e se eu não fizesse pelo raciocínio, daria para encontrar esses 30%? Sim. Veja, 800 equivale a 100% agora. Nós já sabemos isso aqui, porque a base nossa vai ser o preço de custo. Eu quero saber quanto que representa o lucro para 1.040. Se eu vender por 1.040, 1.040 menos 800, eu estou fazendo aqui uma proporção com 240. Esse vai ser o lucro. E aqui eu tenho a porcentagem X. Olha só que interessante. Se 80% é 100,
Se R$800 é 100%, 240 de fato vai ser 30%. Por que 240 será 30%? Porque, veja, 10% é 80, é uma proporção. Se você multiplicar cruzado, você vai achar. Mas se 800 é 100%, 80 é 10%. Se 80 é 10%, 240 é 3 vezes 80. Então esse x é 30%. Você pode tanto usar essa proporção, quanto fazer pela regra de 3. E o resultado foi exatamente o mesmo, 30%. Ok? Então, uma forma alternativa, usando o raciocínio lógico, sem um rigor matemático, com aquelas expressões PC, PV. Ok? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.